Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de História, certo? E hoje nós vamos falar sobre algumas, alguns pontos importantes sobre a história do nosso país. Nós vamos revisar, né, porque na verdade nós já vimos, né? Nós estamos na época da revisão, certo? E são assuntos que vão nos seguir por muito tempo, tá? E a gente vai começar falando, né? O que foi que a gente estudou, né, ao longo do ano? Nós vimos na aula passada, né, que o nosso país ele é dividido em três períodos, né? A história do nosso país é dividida em três períodos. Tem o período colonial, né, quando o Brasil era dominado por Portugal, era a colônia de Portugal, dependia de Portugal para tudo, né, inclusive com as leis, eram as leis de Portugal, né, que eram decretadas aqui no nosso país. Tivemos o período imperial, foi quando o nosso país foi governado por imperadores. Nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Nós até vimos, né, que quando Dom Pedro I precisou retornar para Portugal, então o filho dele era menor de idade, então teve um certo probleminha com essa questão da idade. Inclusive teve que ter a antecipação da maioridade, né, para que ele pudesse assumir o cargo, certo? Nós falamos também o outro período, né, o período republicano. O período republicano é uma república, é onde quem governa um país é o presidente. E nós já tivemos vários presidentes, né? O primeiro presidente do nosso país foi Marechal Deodoro da Fonseca, né? Ele proclamou a república e ficou, né, como o primeiro presidente. Atualmente, o nosso presidente é Jair Messias Bolsonaro, mas nós já tivemos vários presidentes, né? Em 2022, nós teremos eleição novamente para presidente. Aí, Jair Bolsonaro vai poder se candidatar novamente, né, porque ele está no primeiro mandato, então ele ainda tem direito a se candidatar mais uma vez. E vão ter outros, né, outros candidatos também disputando a eleição com ele, né? Então, no sistema de república, nós vamos, né, através das eleições e escolhemos aquele candidato que mais nos agrada, tá? Nós também falamos sobre a escravidão. Nós vimos que tiveram algumas leis no nosso país para beneficiar os escravos. O problema dessas leis é que elas só beneficiavam uma parte. Por exemplo, a lei do sexagenário só beneficiava os escravos idosos. E quase nenhum escravo conseguia se beneficiar dessa lei. Por quê? Muitos deles não chegavam à fase, né, idosa. Né? Eles não chegavam a ficar idosos. Eles trabalhavam tanto que eles terminavam morrendo antes do tempo. A lei do ventre livre, que beneficiava os escravos que eram nascidos a partir da criação dessa lei, né? Mas aí era que estava o problema, né? Porque era uma lei que só beneficiava quem fosse, né, os filhos dos escravos. Os escravos de outras idades não eram beneficiados. A lei Eusébio de Queiroz, ela começou a proibir o tráfico dos escravos vindos da África, né? Só que existia, qual é o problema dessa lei? Os escravos que já estavam aqui, eles continuavam trabalhando. Então isso só proibia, né, tráficos futuros dos escravos. Então essas leis tiveram a intenção boa, né, de tentar libertar os escravos, mas o problema é que só beneficiava um grupo. E, por final, teve a Lei Áurea, foi assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888,
E essa lei, ela beneficiou todos os escravos, porque ela veio para acabar com todas as formas de escravidão, independente da idade, certo? E a escravidão, ela durou muito tempo em nosso país. Foram mais de 300 anos de escravidão, porque foi desde que os portugueses chegaram aqui até o quê? Até quando ela foi assinada essa lei, 1888, né? Então durou muito tempo. Né? Aqui no nosso país, nós podemos dizer, quando nós falamos já em geografia e ciências, que nós somos um país privilegiado, né, pelas nossas riquezas naturais, nós também temos muita riqueza cultural, certo? Existia um grupo, hoje em dia ainda existe, mas se a gente for comparar com antes da chegada dos portugueses, esse grupo ele diminuiu bastante, né? Os indígenas. Os indígenas eram os nativos, né, as pessoas que já viviam aqui em nosso país. E eles tinham, ainda tem, né? Agora, muitos deles já perderam mais um pouco da sua cultura, né? Por conta que eles, na verdade, eles foram obrigados a perder essa cultura, né? Por quê? Eles viviam de uma forma totalmente diferente da que a gente vive. A gente sabe que eles, alguns andavam nus, outros ainda colocavam algumas penas, né, ainda faziam alguma coisa, mas muitos deles andavam sem roupa. Mas eles não andavam sem roupa assim, porque o índio era sem vergonha. Não. Eles faziam isso sem maldade. Né? Era a forma, eles viviam na natureza, era a forma que eles tinham de viver. E nós usamos roupas graças aos portugueses. Por quê? Os portugueses, eles impuseram a religião católica em nosso país. Então eles diziam que era pecado a pessoa ficar sem roupa, toda aquela coisa. Então eles começaram a convencer, né, os índios de que eles deveriam usar roupas. Inclusive, né, eles tinham rituais que nós já sabemos de pintar o corpo, os indígenas. E tem muitos costumes que a gente tem até hoje e a gente muitas vezes faz alguma coisa, mas a gente não leva em consideração muitas vezes que isso foi uma herança cultural. Então veja só, eles sobreviviam, quem lembra como é que eles sobreviviam? Da caça e da pesca. Né? Eles iam para as florestas, para os rios, pescavam, né? Caçavam os animais. E assim, hoje em dia, a forma da gente se alimentar, por exemplo, de carne, é diferente. Nós temperamos os alimentos. Eles não faziam isso. Eles pegavam, né? Faziam como eles podiam, né? Na natureza. E eles, além disso, inclusive, eles, né, caçavam os animais, eles iam para as florestas, por diferentes locais, para poderem se alimentar. Eles também coletavam frutos e tudo que eles utilizavam era da natureza, mas eles retiravam da natureza apenas o que eles iriam utilizar, né? Não tiravam demais. Hoje em dia está ao contrário, hoje em dia as pessoas estão tirando demais, por isso que está todo esse problema, esses problemas ambientais, né, na natureza. E o principal alimento deles era a mandioca. Né? Eles faziam farinhas, eles peneiravam os alimentos, né? Faziam várias, além de outros, eles também se viviam de outros alimentos, mas o principal, a base, era a mandioca, certo? E eles também, ó, aqui, que é que nós temos nessa imagem? Peixe, né, já que eles também pescavam, nós vimos aí que eles viviam da caça e da pesca. Então eles pescavam.
O milho também, né, era o milho e são grãos, então eles plantavam, colhiam também, certo? E hoje nós temos o costume, né? Nós comemos peixes, nós comemos mandioca, né? Inclusive a farinha que nós utilizamos é farinha de mandioca, também que nós usamos na hora do almoço, né? E existem nas tribos alguns cargos, né? O pajé, ele também é conhecido como xamã. O pajé, ele é o curandeiro da tribo, né? Como assim curandeiro? Quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico. O pajé, ele é como se fosse o médico da tribo. Ele faz os rituais de cura para as pessoas que estejam lá doentes. E uma coisa muito interessante nessa questão aí da medicina dos indígenas é que eles utilizam muito ervas para poderem fazer seus medicamentos, né? Para poder curar quem está doente. Então, nós tomamos muito chá, né? Temos alguns remédios também que são à base de ervas, xaropes e tudo mais. Então, isso também é um costume que nós herdamos. E é um remédio natural, né? Porque os remédios que a gente compra em farmácia são todos têm componentes diferentes, né? Então, as ervas elas não vão fazer tanto mal a gente como se a gente comprar um medicamento. Muitas vezes pode nos dar uma reação diferente, certo? Ele também faz adivinhações nas tribos. O cacique, ele é o líder, ele é o chefe da tribo. Então tem que ser um homem justo, um homem bom, para que possa liderar, né, para que possa assumir o cargo, né, de chefia da tribo. Olha só um costume que nós temos e nós herdamos isso dos indígenas. Dormir em redes. Quem é que não gosta, né, de dormir numa rede? As redes de hoje em dia que nós temos, né, são diferentes. Os materiais são diferentes. Mas eles faziam, esses daqui já são mais atuais, mas se você pegar redes, né, você pegar fotografias mais antigas, se você for numa tribo que ainda conserve muitos os costumes mais antigos, você vai ver que as redes, elas, os materiais são um pouco diferentes do que nós temos em casa, né? Então eles dormem assim, ó, ficam uns próximos aos outros, certo? Apesar de que nós dormimos em cama, né? A rede nós utilizamos mais para tirar um cochilo, né? Para ficar um pouco, mas à noite nós utilizamos a cama. Tomar banho todos os dias. Acreditem, os portugueses não tinham esse costume de tomar banho todos os dias. A diferença é que a gente toma banho de chuveiro, né? E os índios tomavam banho de rio, né? Naquela época não tinha chuveiro lá, eles não tinham água encanada, então eles tomavam banho de rio, mas eles faziam isso todos os dias. Os portugueses, eles já não tinham esse costume. E Pero Vaz de Caminha, você provavelmente já deve ter ouvido falar nesse nome, é Pero mesmo, tá? Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou aqui no nosso país, né? E em 1500, e Pero Vaz de Caminha, ele, quando se deparou, quando ele viu os indígenas, ele escreveu uma carta para Portugal falando sobre os indígenas, né? Que era tudo totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ver. Então, ele escreveu uma carta para Portugal falando sobre o comportamento dos índios, como os índios eram fisicamente. Então, isso despertou, né, chamou a atenção
E depois vieram mais pessoas para cá, para o nosso país. Olha aí, ó, Pedro Álvares Cabral, ele chegou com 13 caravelas, né, para o nosso país. Ele desembarcou em Porto Seguro, né, na Bahia, que esse local recebeu o nome de Porto Seguro, né, porque na visão dele era o que? Era um lugar seguro para ficar, para eles desembarcarem. Eles desembarcaram lá. Né? A gente sabe que aqui no Nordeste tem litoral, então é muito fácil chegar aqui, né, por conta disso. Olha aí, ó, as caravanas, né, vindo. Os portugueses, eles eram muito espertos. Eles partiam de lá em busca de riquezas, né, em busca de conquistar novas terras, e eles vieram parar no Brasil. E nós falamos português justamente, né, por conta disso, né? Nós fomos colonizados por portugueses. Tem países que foram colonizados por espanhóis, então lá se fala espanhol. Tem países, por exemplo, que foram colonizados por algum país que fala inglês, então as pessoas falam inglês, certo? Uma das coisas que os portugueses fizeram, imposição do catolicismo. Em nosso país, por muito tempo na Constituição, dizia que a religião oficial do nosso país, a religião oficial, a religião certa, vamos dizer assim, no conceito deles, era a religião católica. Hoje em dia nós temos outras religiões. Né? A Constituição, que é a Constituição que a gente utiliza, que é a de 1988, que ela é mais atual, ela fala sobre outras religiões. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, eles queriam que os índios praticassem o catolicismo. E uma coisa muito importante de tudo isso aí é que os índios, eles não tinham religião nenhuma. Eles acreditavam em seres da natureza. Eles acreditavam que que a natureza tinha forças, tinham seres naturais que tinham uma certa força, então eles acreditavam nisso. Aí os portugueses ficaram forçando. Tanto é que aqui, ó, tem a primeira missa, a imagem da primeira missa no nosso país. Os índios estão aqui, né, eles foram obrigados a ir para essa cerimônia. E se você prestar atenção, está totalmente diferente do que a gente vê na igreja, né? Tem muitos que não estão nem prestando atenção. Por quê? Isso aí eles não estavam nem entendendo o que estava acontecendo, né? Outra coisa que eles também tentaram fazer, né? Forçar os índios a aprender português, porque os índios falavam português. Então, eles queriam que os índios falassem português a todo custo, queriam ensinar os índios a ler, escrever, certo? Outro grupo, né, nós vimos aí o primeiro grupo que fez parte, né, que ajudou a formar a população, né? Nós estamos vendo agora os africanos. Os africanos foram trazidos de forma forçada para o nosso país para trabalharem como escravos. Deixaram uma grande herança cultural em nosso país, inclusive na culinária. Nós comemos feijoada, eles foi que fizeram essa feijoada, né? Eles pegavam feijão com as sobras de carne que tinha lá na Casa Grande, que eram as casas chiques dos senhores de engenho, faziam uma mistura e comiam. Então, é aí que vem a origem da feijoada, certo? Eles sofriam bastante, né? Castigos físicos e psicológicos quando se negaram a trabalhar. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi uma liderança, né? Ele lutou muito contra a escravidão, certo? Ele era o líder do Quilombo dos Palmares.
E ele, hoje em dia, é tido como herói, né? Porque ele lutou bastante. Infelizmente, ele foi morto, porque naquela época você não poderia ser contra governo, ser contra nada, tá? Porque você era punido se você fosse lutar contra. E o Quilombo dos Palmares recebe esse nome de Palmares porque nesse local existiam muitas palmeiras, certo? E o Quilombo eram locais que quando os escravos fugiam de toda aquela vida sofrida lá, onde eles recebiam os castigos, eles iam para esses locais, certo? Fugidos. Era um pouco escondido, né? Eram nas matas, assim, era um pouco distante, por quê? Justamente para que ninguém os achasse, a intenção era essa, que não fossem achados. A senzala era o local onde eles ficavam. Aqui na senzala era assim, eram barracões escuros, né? E era um local bem simples. Então eles ficavam, eles não tinham conforto nenhum, eles dormiam pelo chão mesmo, certo? O engenho era um dos locais de trabalho dos escravos. E com isso eles não ganhavam nada em troca, né? Os escravos eles fizeram vários serviços. Eles trabalhavam nos engenhos, eles eram vendedores ambulantes de ouro, eles trabalhavam nos cafezais, nos canaviais, exerceram várias funções e não tinham direito a nada. A Casa Grande, que era a moradia do senhor de engenho, era outro local, né? As mulheres trabalhavam muito aí, cozinhavam, cuidavam das crianças. Inclusive, algumas eram amas de leite, que elas amamentavam os filhos dos senhores de engenho, certo? Então, tem toda essa. Dos portugueses, nós herdamos, nós vimos a questão do catolicismo, né, tudo mais, mas comer com talheres, nós herdamos deles. Algumas festas, como por exemplo, as festas juninas, o carnaval também, né, é uma coisa bem portuguesa, certo? E nós temos aí a atividade de classe. Primeiro, quem foi o escrivão da esquadra de Cabral? Quem foi que escreveu uma carta para Portugal, informando como era aqui o Brasil, né, como eram os indígenas? Segundo, qual é o principal alimento indígena? Aqui no Nordeste nós falamos, ele é conhecido, né, como aipim, como macaxeira também. Aipim é mais em outros locais, né? Aqui no Nordeste nós falamos muito macaxeira. Terceiro, explique a função na tribo do letra A, cacique, letra B, pajé. Quarto, quais nomes o nosso país recebeu? Sim, outra coisa. Quando os portugueses, eles vieram aqui, ó, deixa eu botar lá rapidamente, só para que vocês possam ver, certo? Quando eles chegaram aqui, eles avistaram um monte, né? E era a época de Páscoa, eles chamaram de Monte Pascoal, certo? Eles chegaram aqui e pensaram que o Brasil era uma ilha. Então eles chamaram nosso país de Ilha de Veracruz. Depois, eles viram que o Brasil não era uma ilha e chamaram Terra de Santa Cruz. E depois eles viram que aqui no Brasil existia muito pau-brasil, então eles chamaram de Brasil e ficou até hoje. Os indígenas, eles chamavam nosso país de Pindorama, que significa terra das palmeiras, certo?
Então, ó, vocês podem pausar o vídeo. Daqui a pouco a gente retoma para fazer a nossa correção, tá? Então, ó, retomando, né? Primeiro quesito eu estava perguntando, fazendo a nossa correção. Primeiro quesito eu estava perguntando quem era o escrivão da esquadra de Cabral, né? Quem escreveu aquela carta endereçada a Portugal, falando sobre o nosso país, sobre os indígenas, Pero Vaz de Caminha, né? Segundo quesito, estava perguntando qual era o principal alimento indígena. Era o que? A mandioca, certo? Inclusive, até hoje nós utilizamos bastante, né? Nós comemos a mandioca normalmente. Ela é utilizada para a fabricação de farinhas. Explique a função na tribo do cacique. Cacique, ele era o quê? Chefe da tribo. Você também pode colocar que ele era o líder, certo? Da tribo. O pajé, ou o xamã, como ele também era conhecido, ele era o curandeiro, certo? Ele é o curandeiro da tribo. E os nomes que o nosso país recebeu, Ilha de Veracruz, né? Eles pensaram a princípio que o Brasil era uma ilha, depois eles viram que não era, depois Terra de Santa Cruz, viram que o Brasil tinha muito para o Brasil, ficou Brasil, né? Que é o nome até hoje. Só que o nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil, né? Mas nós falamos Brasil, certo? Então, ó, você pode pausar para fazer a correção, tá? E a atividade de casa. Primeiro, em quais locais os escravos? Letra A, dormiam. Nós vimos aí que tinha um local, né, que eles ficavam. Letra B, trabalhavam. Segundo, escreva alguns costumes que herdamos dos portugueses. Né? Terceiro, o que eram os quilombos? Nós vimos aí, eram os locais, né, de difícil acesso. E quem era que ia para esses locais? Quem era que fugia para ir para esses locais? Quarto, quem foi Zumbi dos Palmares? Certo? Então, hoje nós ficamos por aqui. Tenham um bom dia. Fiquem